Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Eita Jesus, o irmão Paixão e a igreja está ligada, junto com o irmão Paixão. Tocha pura. Igreja, abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse. Não precisa ficar em pé. Nós lemos no começo, você sabe qual o livro que a gente leu? Apocalipse, capítulo 3, verso 14, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agora você vai abrir Apocalipse, capítulo de número 20 e versículo 11. Amém? Glória a Deus. Agradecer a Deus pela vida da igreja e todos que também assistiram esse vídeo sejam abençoados e alcançado pelo poder da palavra de Deus, pela salvação que há em Cristo Jesus, nosso Senhor, que um dia morreu na cruz do Calvário para nos dar vida e vida com abundância. Amém? Glória a Deus. Quem achou Apocalipse, capítulo de número 20, verso de número 11, diga amém. Hoje o tema da nossa doutrina, irmão, vou abordar um tema muito interessante. Vou falar sobre o juízo final, hein? O juízo final. O juízo final, irmãos, é uma coisa muito interessante que não se prega nas igrejas, né? Qual foi a igreja que você já foi? Diz assim, pastor, hoje teve uma doutrina sobre o tema juízo final, ou coisa desse tipo. Levante a mão para mim ver, amém? Não teve, né? Glória a Deus. Pois hoje você vai aprender o que é um juízo final, o que é um juízo de Deus. Ei, Júnior, vai olhar o que aqueles rapazes estão fazendo ali. Aquele meninozinho abriu o zip, parece que ele estava querendo fazer xixi no carro, rapaz. Ele não confia mais em ninguém não, viu? Lá do lado de lá, Júnior, olha no outro lado de lá, vê se eu estou com minha visão aguçada. Correram tudinho. Quando eu percebi aqui, bem no pé do carro, Júnior. Bem, gente, bora lá. Vamos aqui ao que nos interessa, né? Glória a Deus. Capítulo de número 20 de Apocalipse, versículo de número 11. Veja só. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriu-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras, e deu os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Eita glória. Amém, irmão? Não sei se nessa noite, irmão, vai dar para dar glória a Deus, porque falar sobre o juízo final é um negócio muito importante para nós. Aleluia. Eita glória. Já só de ser curtido pelo poder da palavra, né, irmão Paixão? João 3, 18 ao 19. Abra sua Bíblia aí, irmão. João 3, 18 e 19. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo 3, 18 e 19. Diz assim a palavra de Deus: quem crê nele não está condenado, mas quem não crê já está condenado,
porquanto não creu no nome do unigênito do Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram má. Amém? Glória a Deus, que Deus abençoe. A Bíblia diz que Jesus, ele veio não para condenar o mundo, mas que o mundo fosse salvo por... Nós não viemos, aliás, Jesus não veio a este mundo, irmão, para condenar ninguém, mas a condenação é que as pessoas procuram sempre os prazeres da carne, sempre os prazeres, os desejos, acham melhor. Estes últimos dias eu não sei porquê, irmãos, porque está faltando um temor a Deus, e nós devemos, acima de tudo, ter temor a Deus. Nós somos crentes, nós fomos chamados para viver uma vida diferenciada. Nós não somos do mundo. A Bíblia diz, irmão, que quem se faz amigo do mundo se torna o quê? Meu Deus, então o que é que você quer no mundo? O que é que você quer provando de alguma? O que é que você quer com alguma coisa que o mundo pode oferecer, meu irmão? Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Para entrar no inferno é pago. Você sabia disso? Sabia não? Diga, pastor, sabia não? É, para entrar no inferno é pago e é caro, porque a bebida você paga, a droga você paga, a prostituição você paga, os desejos da carne para você cumprir, você tem que pagar. Para você entrar num clube desse, você paga. Para entrar num baile funk, você paga. Para você cheirar cocaína, cheirar crack, você paga. Quer dizer, para morar com Jesus no céu é de graça. E para que pagar para morar com Satanás? Se morar com Jesus é de graça, meu irmão. Eita glória, eu vi outro glória, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O Deus deste século, presbítero Sérgio, tem de uma tal maneira cegado o entendimento dos homens, para que não resplandeça a luz do Evangelho. Então imagine uma coisa: tudo que você faz para fazer a vontade da sua carne, ainda morar no inferno é pago. Mas tudo que você faz para fazer a vontade de Deus é de graça, e você ainda vai entrar lá de graça, porque pela graça sois salvo. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que nenhum homem se glorie. Então é de graça, aproveita a graça, meu irmão. João 3, aliás, João 15:3 diz o quê? Canso de repetir esse versículo aqui. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Oh glória. Isso quem falou foi Jesus, já que não é meu. Então sempre por esta palavra eu vou querer estar limpo, meu irmão. Eu vou querer estar na presença de Deus. Aleluia. Hoje, irmãos, nessa doutrina, nós vamos falar do juízo final de acordo com a palavra de Deus. Ou seja, um dia haverá um ajuste de contas de tudo que você fez ou que você deixou de fazer. E as pessoas, irmão, elas vivem, irmã Janice, como se o futuro não existisse. Só vive o presente. Aqui é bom, amanhã ninguém pensa. Eu estou falando de vida espiritual. Eu estou falando de cuidar de nós mesmos. Porque um dia, aleluia,
nós há de prestar conta com Jesus. A igreja de Laodiceia, irmão, ela estava nua, Serginho. E pense em uma coisa, é terrível, irmão, é estar nu. Agora imagine, eu gosto de fazer essa comparação, se você entrasse aqui nu do jeito que você nasceu, de repente você não tivesse uma roupa, você imediatamente ia procurar aqui, fazer assim. Se fosse um homem, ia procurar uma roupa. Imagine aí você nu, irmão, aqui no meio da sociedade, dentro do mercado daquele, no meio de uma multidão de pessoas. Qual é a nossa reação, Sergião? Era imediatamente fazer o quê? Se esconder. Ô glória! Sabe o que aconteceu com Adão? Quando ele soube que a voz soou no paraíso, ele correu e foi se esconder. Porque a tendência de quem peca, irmão, na presença do Senhor, é querer usar uma maquiagem para querer se disfarçar da presença de Deus. Não adianta. Quando Deus chega no paraíso, pergunta: Adão, como se Deus não soubesse, irmão. Mas Deus sabe. É como que o Serginho, quando é criança, brinca com o filho dele de esconde, né, Serginho? Aí o Isaac entra de trás de uma cortina dessa e o Serginho sabe que ele está ali. Só que o Serginho finge que não sabe. Onde é que tu está, Isaac? Quem não já brincou? Eu já brinquei de esconde com meus filhos, irmão. E ele se escondia, eu fingia que não sabia aonde ele está. Hoje o meu neto é assim, se esconde e fica bem quietinho e pergunta, pensa que a gente não sabe onde é que ele está. Assim foi Adão. Ele achou que Deus não sabia onde ele estava, mas Deus disse: onde é que tu estás, homem? Oh, Senhor, eu vi a tua voz ecoar no deserto. E eu estava nu e me escondi. Oh, meu Deus. Oh, glória. Tudo que você deixou de fazer, tudo que você pratica de ruim, irmão, tudo que a humanidade pratica de ruim, um dia ela vai entrar no juízo de Deus. Apocalipse de número 20, verso de número 11. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi grandes e pequenos que estavam diante do trono, e as pessoas, irmão, foram julgadas. Diga comigo: foram julgadas pelas coisas que estavam escritas lá. Ou seja, cada passada que eu dou, meu irmão, está escrito lá. É por isso que nós devemos ter cuidado com nossa vida espiritual. É por isso, igreja, que nós devemos crescer na graça e no conhecimento da palavra. Oh, glória! Porque a igreja, diga comigo, a igreja não vai passar por isso daqui não, irmão. E eu já estudei isso já várias vezes. E a igreja não vai passar pelo juízo final para ser julgado. Porque muitos dizem que a igreja vai, mas a igreja não vai. Porque a igreja vai participar do juízo final para julgar também. Mas é aqueles que têm guardado um princípio, como a palavra de Deus diz. É aqueles, aleluia, que um dia ouviram a palavra e foram transformados pelo poder da palavra. E eu sempre trago nessa doutrina aqui, irmão, que eu não venho dizer para você que eu não trago uma chave de um carro, um aviãozinho, uma chave de um aviãozinho, ou a chave do teu apartamento. Eu não venho aqui para brincar, aleluia, de ser crente. Eu venho aqui para botar você no caminho. E quem bota é a palavra, através da palavra. É a palavra. Oh, glória!
Mentiroso não entra lá. Tem gente que só anda com mentira, está dentro da igreja, irmão, mas nunca aprendeu a falar a verdade. Coisa feia. Cara grandão, meu irmão, tem sinceridade no coração, vai participar do juízo final. Porque a Bíblia diz que é melhor que tu não conhecera, mas se tu conhece, meu irmão, anda na linha. Aleluia. Nós precisamos andar na linha. Nós não estamos aqui, irmão, só porque Deus nos abençoou um dia. Você é privilegiado, Serginho, de ser um chamado, escolhido. Sabe por quê? Porque Jesus disse: não foi vós que me escolheram. Então, diácono de Deus, se a Bíblia diz que não foi eu que escolhi a Jesus, tu acha que eu vou perder essa oportunidade, irmão, de ser um escolhido por Ele? Então eu procuro fazer o máximo que a palavra de Deus manda. Eu oro dentro do meu quarto e eu digo a Deus: Deus, eu não sou perfeito, mas o Senhor tem o poder de tirar tudo aquilo que nos afasta um do outro. E o que eu te peço é isso. Aleluia. Porque o mundo é bom, o mundo é prazeroso, irmão Guinei. Quem disser que os desejos da carne é ruim, não é ruim. No momento é bom, mas traz consequência. Muitos estão parando no caminho, irmão, por consequência que não tem uma vida sincera diante de Deus. E eu nunca tirei ninguém da igreja, Sérgio, mas o Espírito Santo ele tira. Não sei se vocês sabem disso, irmão. Nós não devemos viver de qualquer maneira, porque na maneira que nós vamos andando, e um pé na igreja, outro no mundo, um pé na igreja, outro no mundo, um dia nós vai acontecer, aleluia, que é mais fácil nós ir para o mundo de que nós vivermos uma vida de santidade com Jesus. Por isso que o Espírito Santo diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aí tem um hino que diz assim, ó: porque falaram de falar do céu, acham que Cristo não vai mais voltar, não falam mais em santificação. Aí, meu irmão, só querem falar. Hoje as pessoas trazem a glória para si. Os pastores, os pregadores, eles acham bonito quando a plateia, irmão, o aplaude, porque eles trazem uma mensagem, ó, daqui, ó. Mas ele não diz que tu tem que mudar de caminho. Mas ele não diz, aleluia, que tu tem que mudar a tua vida. Aleluia. Oh, glória. Nada contra, irmão, tudo bem. Tem mesmo momento, presbítero Sérgio, que nós estamos precisando ouvir uma palavra daquela, quando diz assim: Deus é contigo, isso é bom. Nós estamos precisando mesmo. Quando diz assim: Deus está abrindo as portas para ti, está errado não, está certo. Mas a palavra, irmão, é aquela que nos leva a Deus, que nos transforma diante de Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus ama a todos, irmão, e deseja que toda a humanidade seja salvo, mas espera os que não crê serão condenados. Espero que todos crêem, mas aqueles que não creem, não, aleluia, não participarão. A condenação é essa, que ele veio para
Ele veio, irmão, para salvar, Ele não veio para condenar, mas a condenação continua assim. Aleluia. Todos continuam fazendo a sua própria vontade. Todos continuam fazendo aquilo que não convém na palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quem crê nele não é condenado, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. E quem crê nele faz a vontade dele, assim como ele fez a vontade do Pai aqui na terra. Então, se nós acreditamos, presbítero Sérgio, no Senhor, nós vamos fazer a vontade dele, o querer dele. Nós já crucificamos a nossa carne com as paixões. Meus queridos, não sei se vocês sabem, eu adoeci do meu dedo esses dias, ficou inchado. Eu vou pedir uma pausazinha só enquanto eu tomo um comprimido, porque eu não gosto de tomar essas coisas, mas a médica, quando eu me consultei, ela deu umas cutucadas em mim, né? E disse: rapaz, poxa, tá bom. Então, chegou a hora de tomar um remédio, irmão. Eu peço licença só enquanto eu tomo o remédio, tá bom? Dá licença. Eu não gosto disso não, irmão. Bem constrangedor, mas é melhor obedecer que sacrificar, né? Você sabia que Saul foi rejeitado porque ele não obedeceu. Tem água aí? Dá um bicho na água. Falar uma coisa, Jesus disse que os doentes precisam de médico, né? A gente recorre também à medicina, né? Mas deixa eu atribuir uma coisa para o meu Deus. Eu estou bem, graças a Deus, estou caminhando melhor. Meu dedo desinchou, meu pé desinchou. Apesar de que já começou a inchar, porque eu estou fazendo força, né? Mas eu estou com o pé desinchado. Só que tudo que eu estou fazendo aqui, irmão, e tudo que está acontecendo de maravilhoso aqui no meu pé, eu atribuo a Deus. Quem me curou foi Deus, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Irmãos, no juízo final, Satanás ele vai passar por uma prisão eterna. Depois nós vamos continuar falando disso. Qual os eventos que antecedem ao juízo final? É a última revolta de Satanás. A Bíblia diz que existe pouco tempo para ele. Por isso, irmão Dinei, que a revolta dele contra nós, a igreja, e contra a humanidade, é porque, diácono Aideneudo, é pouco tempo. A Bíblia diz pouco tempo. Se a Bíblia diz que é pouco tempo, irmão, então é pouco tempo. Então nós devemos, nestes últimos dias, vigiar mais sobre a nossa vida espiritual, porque resta pouco tempo para Satanás. Depois de terminado o período do milênio, Satanás será solto para provar os que nasceram durante o milênio, que ainda não tiveram oportunidade de ter fé provada diante das tentações malignas. Deixa eu explicar. Irmãos, no milênio, a Bíblia diz que Satanás será amarrado, não é, Serginho? Glória a Deus. E nós vamos viver um período de 1000 anos aqui na terra, depois que a igreja for arrebatada. Que nós, irmãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, não vamos participar do juízo final para ser julgado. Presta atenção, como eu já falei no começo. A igreja vem aqui para a terra e passa 1000 anos e Satanás será amarrado. Amarrado para quê, pastor? Para não enganar mais ninguém. Porque no milênio com Jesus Cristo,
é um milênio, aleluia, em que governos não vai ter corrupção. Ou seja, me desculpe a expressão, se o nosso governo que nós estamos vivendo hoje tem tanta roubalheira, tanta bandidagem, no governo de Jesus, no milênio de Jesus, ele já estava fulminado há muito tempo. Serginho, no milênio, aleluia, as pessoas não vão poder errar, porque se elas errar, quem vai julgar é o próprio Jesus, porque ele virá, aleluia, como rei. E a Bíblia diz que as nações, Serginho, trarão glória para ele. E quem é que vai falar dessa glória? É nós, presbítero Sérgio, ó. Leva a glória para ele. Todas as nações da terra vão trazer glória para ele. Porque quem vai governar essa terra, irmão, não é aqueles que vão estar aqui, somos nós que vamos dominar o planeta Terra. Quando for no milênio, Satanás vai estar aonde, irmão? Amarrado. Um dia, irmão, eu era bem novinho, que eu tenho umas revelações meio assim, fora do sério, né? É dentro de casa, é no meu quarto. Eu era novinho na fé, bem novinho, convertido. Eu tive uma visão de uma guerra. E eu via, e era uma guerra, irmão. E eu vi o nome Amargedon, e eu não tinha lido sobre isso ainda na Bíblia não, Diácono Edneudo. Aí dizia assim, a guerra do Amargedon. Aí eu disse, olha meu Deus, guerra do Amargedon. E a voz dizia assim, tu vai participar dessa guerra. Eu disse, vale, quando eu tomei isso, eu disse, meu Deus. Aí foi que eu fui entender, irmãos, e fui ler sobre a guerra do Amargedon. Depois, se vocês quiserem entender, vocês me procuram que eu vou falar sobre a guerra do Amargedon. Amém? Que é o tempo final de tudo que vai acontecer. Amém? É o tempo em que Deus vai restaurar Israel. É que onde o Senhor vai sentar no Monte das Oliveiras e os montes vão fender. É só ler o livro do profeta Ezequiel, irmão, que você vê o livro do Apocalipse, o livro de Daniel. É só estudar sobre escatologia. Nós estamos falando sobre doutrina nessa noite, sobre escatologia, que é o juízo final, é o fim de todas as coisas, é aquilo que ainda vai acontecer. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, a igreja vai viver um período de 1000 anos aqui na terra. E quando, irmão, a igreja completar o período de 1000 anos aqui na terra, a Bíblia diz que nós sairemos daqui de novo, e a Bíblia diz que Satanás será solto novamente para enganar o povo novamente. Diga comigo, para enganar o povo novamente. Então, quando você vê uma pessoa te enganando por aí, pode ter certeza que ela está sendo usada pelo Satanás. Porque quem gosta de enganar é o Satanás, irmão. É a gente não, eu. Esses políticos estão todos usados pelo Satanás, né, irmão Dinei? É verdade, viu? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então o inimigo vai querer se levantar com revolta. Lê aí, Serginho, 1 Pedro 1:7. Ele enganará as nações e não se renderão a Cristo. O mesmo fez a multidão que escolheu soltar Barrabás e condenar Jesus. Lê aí 1 Pedro, Serginho. Para que a prova da vossa fé seja muito mais preciosa que o ouro que perece, mesmo que provado no fogo, possa se achar em louvor e honra e glória na aparição de Jesus Cristo.
Oh glória, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, você sabia que a nossa fé ela é provada como o ouro, como o fogo prova o ouro? Vocês sabiam disso? O profeta Malaquias, ele falou que nós somos provados no fogo. É por isso que tem muitos crentes que quando o fogo vem, irmã Francisca, quer voltar de marcha ré, porque não aguenta o fogo. Não estou falando de um fogo que mata, irmão. Eu estou falando que o fogo que vem de Deus é um fogo, diácono Edneudo, que nos purifica. Porque pensa num negócio ruim, irmão, é ser lançado no lago de fogo. A Bíblia diz que a morte e o inferno foram lançados no lago. Oh glória. Pronto, lá onde a Busana diz, onde o bicho não morre, irmão. Onde a Busana, vocês sabem o que é Busana? Não sabe não? Onde o bicho come, a pessoa chorando de dia e de noite. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O que se dará no juízo final será o juízo de Deus sobre os ímpios e sobre as suas impiedades em todos os tempos, lugares, aleluia. De acordo com a Bíblia, o juízo final do trono branco ocorrerá logo após a segunda prisão de Satanás nos eventos finais após o milênio, ou seja, após Satanás será jogado no lago de fogo. Aleluia. Vamos ver Apocalipse 20, verso 7, irmão. Glória a Deus. Deixa que eu leio aqui. Eu estou com a Bíblia aberta. Louvado seja o nome do Senhor. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número era como a areia do mar, para se ajuntar na batalha. Isso aqui é a batalha do Armagedon, né, Sergião? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, depois, irmão, que haverá o juízo final. Aí nós vamos viver eternamente com Jesus, a igreja. A igreja que não viveu uma vida maquiada aqui na terra. A igreja que, apesar dos apesares, aguentaram as provações, Serginho. A igreja que, apesar dos apesares, aguentaram as tentações. A igreja, irmão Paixão, que apesar dos apesares, aguentaram, aleluia, os tempos difíceis, porque nós somos, a nossa fé é provada como o ourive prova o ouro no fogo. Enquanto mais fogo no ouro, mais ele brilha. Enquanto mais fogo em nós, da parte de Deus, mais nós brilha diante dele. Ou seja, é as provações vindo e você achando graça. Jesus, porque eu não saio disso, Senhor. Eu acho que dentro da igreja eu estou no lugar errado. Tá não, meu filho. Tu escolhe nessa noite. Deus, quando eu tiro o povo do Egito, Sérgio, ele dá mandamento e ele diz para o povo: olha, isso que eu coloco diante de vocês, a vida e a morte. Vocês têm que saber escolher. Oh glória. Se querem viver, vão viver para mim, aleluia. Se quiserem morrer, se afasta para morrer longe de mim. Mas com Deus, irmão, é melhor sofrer com Ele do que estar alegre sem Ele. Existem muitas coisas que a gente observa, e por causa da gente observar os ímpios que estão no mundo, a gente acha que eles têm uma vida
melhor do que a minha, do que a tua, do que a nossa, mas eles não têm, irmão. A vida deles, aleluia, são terrível, porque quando vem a tribulação, quando vem algo sobre eles não tem um consolo. Mas nós temos, Serginho, porque a Bíblia diz que Jesus disse: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, eu enviarei um outro Consolador. Oh glória. Então eu prefiro estar com Jesus do que viver uma vida dissoluta longe de Jesus. Aleluia. O Pai, irmão, será o juiz. Glória a Deus. E Ele vai julgar sem, eu não sei falar, eu tenho dificuldade de falar, Sérgio, as palavras, parcialidade. Ele vai ser imparcial nesse dia. Ele não vai dizer assim, ó, tu não vai dizer assim, mas eu não sabia que eu estava ali na esquina namorando, fornicando e dentro da igreja. Me perdoa. Não posso naquele dia não. Perdão é hoje aqui. Aleluia. O momento é hoje aqui. Aleluia. É hoje. Não é amanhã não. Amanhã pode. É hoje. É agora. É o momento. Oh glória. Eita Jesus bom. Oh glória. Abre os teus olhos espirituais. Enxerga além daquilo que você imagina. Deixe Deus te usar. O inimigo tem tentado te cegar com as coisas que ele tem te oferecido. Rejeita os manjares do rei de Nabucodonosor. Nem que você precise você entrar na fornalha de fogo, mas entra, mas não aceite. Aleluia. Glória. Perder aqui significa ganhar lá. Aleluia. Glória a Deus. Então eu prefiro perder aqui para ganhar lá. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder por amor de mim, diz o Senhor, a salvará. Oh, meu irmão, é forte, vaso. Nós temos que entender isso. Nós temos que compreender isso, aleluia. Nós temos que andar para o céu. Foi Jesus, Jesus nos ama. Ele não veio para condenar nenhum de nós. Mas a condenação é qual, Serginho? É esta, que os homens amaram mais do que a... Então a condenação é quando nós deixamos de fazer a vontade de Deus e vamos fazer a vontade do capiroto ou da nossa carne. Não, a Bíblia diz que, e eu vou repetir de novo, que eu já vou encerrar, que quem se constitui amigo do mundo é inimigo de Deus. Então o mundo é bom? É. Mas eu prefiro ser inimigo do mundo e ser amigo de Deus. As consequências, né, irmão Paixão? Vocês serão julgados, irmão, o que está escrito nos livros. No dia do juízo final serão abertos vários livros. Mas que livros são estes? Estes são uma representação do julgamento divino segundo a palavra de Deus. Nele foram registradas todas as ações boas e má. Olha, veja o versículo de número
12: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se o livro, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. Eu pensava, Serginho, já parar aqui que meu pé quer doer. Eu pensava, Serginho, que Deus não escrevia nada. Só que eu estava enganado. Exatamente. Olha, quando os crentes falavam, Diácono Edineu, pregavam que Deus escrevia o nome no livro da vida, eu chamava os crentes de besta. Ei, bando de besta, estão pregando a heresia, bando de abestado. Deus vai perder tempo, né, escrevendo o nome de ninguém no livro da vida? Ô irmão, além de Deus escrever o nosso nome no livro da vida, também tem o livro das obras. Obra boa, obra mal. Está tudo registrado lá, ó. O que tu fez de bom, o que tu fez de errado. E serão julgadas. Aí vai, naquele dia, aquela filha vai estar lá, diante do trono branco, dizendo: mas meu Deus, eu não fiz isso, tu fez. Tu lembra quando tu tacou a mão na cara da tua mãe? Não, mas eu não sabia que era pecado. Pois é, agora é. Oh meu Deus, eu não sabia que dar uma fugidinha e se prostituir acolá não era ruim. Pois é, está aqui escrito, tu estava lá dentro do planeta Luba se prostituindo. Está aqui escrito. Tu estava no aniversário da igreja, irmão, pulando com a cerveja na mão. Aqui está escrito. É o juízo de Deus, irmão. Rapaz, está escrito que, rapaz, tu enganou o teu irmão e nunca mais foi lá para pedir perdão a ele. Está aqui, está escrito. Mostra tudo. Não tem esse negócio. É lá onde o filho chora e a mãe não vê. É, irmão. Lá não vai ter Alto da Compadecida não, viu? Nem purgatório não, viu? Lá o negócio é frente a frente com o juiz. Não sei se vocês participaram de um júri popular. Eu já participei, irmão. E é assim, irmã Simara. O réu é algemado numa cadeira. Deixa eu fazer aqui. Deixa eu sentar nessa cadeira aqui. Segura esse microfone aqui. Olha como é que o réu fica lá diante do juiz e de todos que estão lá. Ó. Aqui, olha. Algemado e assim, ó. Ele não pode levantar a cabeça, irmão, se o juiz não der ordem. Agora eu imagino um juízo que dura o dia todinho, o cara lá de cabeça baixa todo tempo. Hein, Sérgio? Já participei de um juízo, irmão, que começou 8 da manhã e foi terminar 3 da tarde. E o cara lá não tinha o direito nem de olhar de lado nem do outro. Eu acho que quando ele saiu de lá, ele estava com o torcicolo no pescoço. Sim, irmão. É porque a gente não vê as coisas para tomar exemplo para a nossa vida. Mas tome exemplo. Deus está aqui, Ele ainda, Jesus é o teu advogado ainda. É hoje, é hora de nós voltarmos atrás. É hora de nós vivermos uma vida de santidade. Não se fala mais em santidade, em juízo final. Deixa eu te dizer uma coisa. Serginho, olha, Satanás, irmão, está diretamente
dizendo para Deus, ó, o fulano faz isso, o ciclano faz isso, mas Jesus está do lado de Deus, eu morri por ele, é hoje, meu querido, porque Satanás não tem poder sobre a tua vida, não. Eu sempre digo, Sérgio, Satanás não tem poder sobre nossas vidas, porque apesar do que ele está lá dia e noite, está escrito aqui no Apocalipse, é porque eu não sei o versículo, sabe o versículo? 12:10, abre aí sua Bíblia, 12:10, Apocalipse, no livro que a gente leu. 12:12. Eu quero que uma irmã leia, uma mulher, leia aí para mim, do meio aí de vocês. 12:12. Graças. Quem se habilita a ler? Das mulheres, a mulher. Pode ler, irmã Natália. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. É o 10. É o 10. É. Então lê o 10 aí, 10. Aí eu tô bonito. Então ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, a força, o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Pois já o acusador de nossos irmãos foi lançado fora, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Aí, irmãos, como é que você quer ser amigo de um caba que na hora que você pisa na casca da banana, dá uma escorregada e ele ainda fica dizendo assim: lança ele no inferno junto comigo? Alegrai-vos, céus, louvado seja o nome do Senhor, porque o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Ele não tem pena de ninguém não, irmão, e ainda nós quer estar do lado dele. Show, para lá, longe de mim. Amém, igreja? Que nós venhamos aprender, irmão, que um dia nós vamos participar desse juízo, não como réu, mas como pessoa salva. Nós vamos fazer parte da igreja, sabe de quê, irmão? Nós iremos ser jurado. Amém? A igreja vai estar do lado de Jesus, do lado do trono. Oh, glória. Então receba essa palavra nessa noite, medite, e sempre quando a gente começa, irmão, peca aqui, peca ali, faz isso, faz aquilo, a consciência da gente vai se destruindo, vai se estragando, o Espírito Santo já não vai mais usar a tua consciência. Aí o que é que vai acontecer? Você vai ficar dentro da igreja continuando pecando, e o que é pior, Deus vai trazer sobre ti o juízo final. Então pensa nisso, é tempo de voltar, é tempo de nós vivermos uma vida em santificação. Porque que a igreja não faz mais milagre hoje, irmão? Porque nós somos muito natural. Nós somos pessoas que procuram viver a nossa própria vida e a dos outros nada. Acabou, não tem mais oração, acabou tudo. Mas ainda é remanescente. E eu queria te pedir uma coisa nessa noite: seja um remanescente. Amém? Serginho, ore por nós. Amém? Vem aqui, irmão.